Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre a chamada obrigação de dar? O Código Civil, no artigo 233, fala sobre a chamada obrigação de dar. Obrigação de dar consiste, então, na entrega ou na devolução de um bem, que pode ser móvel, que pode ser imóvel, fungível ou ainda infungível. Algumas pessoas tendem a confundir os conceitos de infungível e fungível. Infungível é todo bem que não tem substituição. O prefixo in significa sem. Logo, bem infungível é o bem que não pode ser substituído. Consequentemente, o bem fungível é o bem que pode ser substituído. Exemplo de bem infungível: um anel que você recebeu de herança. Exemplo de bem fungível: o dinheiro. Quando nós falamos em obrigação de dar, nós então falamos, como eu estava dizendo, sobre a entrega ou devolução de um objeto. A obrigação de dar pode recair sobre coisa certa, como também sobre coisa incerta. Quando nós falamos sobre a coisa certa, estamos falando na entrega ou devolução de um bem infungível. Quando falamos sobre obrigação de dar coisa incerta, estamos falando, consequentemente, sobre a entrega ou devolução de um bem fungível. Exemplo de obrigação de dar coisa certa: contrato de comodato, artigo 579 do Código Civil. É o empréstimo de bem infungível. Se eu empresto para você um anel que eu recebi de herança da minha avó, esse bem é infungível. Se eu emprestei para você pelo prazo de 10 dias, fim do prazo acordado entre comodante e comodatário, para o comodatário, que é o devedor, que é o solvens, a obrigação principal, primordial em relação ao credor, que é o comodante, é a chamada obrigação de dar, na modalidade restituir. Estamos falando do comodato, que é um contrato de empréstimo. Exemplo de obrigação de dar coisa incerta, bem fungível: contrato de mútuo, artigo 586 do Código Civil. O mútuo é o empréstimo de bem que pode ser substituído. Exemplo, dinheiro. Quando eu empresto um dinheiro para você, emprestei R$2.000 para você. Eu sou mutuante, você é o mutuário, devedor. Estipulo com você ali um prazo de 30 dias para que você me devolva o dinheiro que eu havia lhe emprestado. Fim do prazo, você, mutuário, tem que devolver para mim, parte credora mutuante, o valor que eu lhe emprestei. Consequentemente, a principal obrigação do mutuário é a de dar na modalidade restituir ou devolver. Mas a obrigação de dar pode consistir ainda na entrega de objeto. Exemplo, quando você celebra um contrato de compra e venda, onde você é o comprador e a outra parte, consequentemente, é o vendedor. Vale lembrar que, em relação a essa espécie de obrigação de dar, o devedor só pode responder com perdas e danos diante do credor, caso tenha havido culpa na relação vinculada entre o devedor e o credor. Na obrigação de dar, quando não há culpa do devedor, a obrigação fica resolvida para as partes. Quando o objeto ele sofre determinada perda, uma perda parcial, a chamada deterioração, cabe ao credor a opção de receber o objeto na forma como ele se encontra e pleitear perdas e danos. Quando há culpa da parte devedora. O direito civil trabalha com a questão de com culpa e sem culpa nas relações obrigacionais. Para lembrar o conceito lá do direito penal, a culpa é a inobservância das regras de boa conduta. Em regra, a outra parte, no caso aqui no direito civil, o devedor, ele age impelido pela negligência, pela imprudência. Lá no direito penal nós temos ainda a questão da imprudência, negligência ou imperícia. Fica a dica para o exame da OAB: observar a questão de culpa ou não da parte devedora em relação ao cumprimento da obrigação de dar, em relação ao ensejo da obrigação de indenizar.